Me deram esse presente aqui que tá no melhor painel, né? O painel aquele de política, que a gente tem bastante ânimo de falar. Eu trouxe minhas meninas aqui até para elas já estarem cientes do cenário eleitoral de 2026 no Brasil, é super importante. E um fun fact aqui é que eu era uma criança, assim, todo mundo tem as suas estranhezas. E uma das minhas estranhezas é que quando eu tinha a idade da Mila, 6 anos, eu gostava de ver horário político eleitoral. Desde aquela época eu achava entretenimento, assim, eu achava legal, cara. Eu lembro da eleição em 92, em Porto Alegre, Tarso Genro lá, e eu gostava de ver aquilo, cara. Eu lembro da minha avó assistindo Lula, Collor e tal. Essas são algumas memórias de criança, então eu realmente me sinto honrado em dividir o palco aqui com vocês. E aí, assim, o que eu acho que... Para a gente começar, a gente está a 444 dias das eleições, né? E aí muito se fala que o trade de eleição já começou. E assim, o brasileiro ele já ficou à espera de uma eleição, de um ministro. Não, mas a reforma da Previdência vai ir, o dólar vai baixar e vai ficar melhor para investir fora. Não, mas o pacote de gastos talvez dê um ânimo aí, vai baixar o dólar e vai ficar melhor para investir. E assim a gente espera coisas que a gente não controla. Enfim, eu sei que é sempre difícil a futurologia, mas já começando, acho que vamos começar pelo Murilo, né, o que a gente pode esperar nos próximos meses aí? Sendo direto, muita confusão, né? Porque, primeiro, a eleição, a pré-campanha já começou. Tanto Bolsonaro quanto Lula anteciparam esse debate, por razões específicas de cada um. E isso, obviamente, num contexto de conflito institucional, o Brasil hoje é uma pentarquia, onde tem 5 chefes com o predomínio do judiciário. Então, sim, nós temos um desequilíbrio institucional, que não é de hoje. Migramos de um hiperpresidencialismo autoritário, onde o presidente mandava em todo mundo, para uma divisão de poder, hoje, entre 5 que são o Banco Central, o Supremo, Câmara, Senado e o próprio presidente. E o Lula e o Bolsonaro, por razões diferentes, anteciparam a eleição. E aí, para entornar esse caldo aí, que já é complicado, tem a guerra tarifária promovida pelo Trump. Então, tudo isso cria um cenário, obviamente, de muita incerteza, muita confusão pelos próximos meses. Não dá para se cravar nenhum tipo de cenário de quem vai ganhar ou quem vai perder, porque os acontecimentos que ainda estão por vir serão decisivos e que podem afetar enormemente o desempenho dos atores políticos e das instituições. Não, obrigado, Murilo. Implícito nisso que tu falou, e perguntando aqui para o Alexandre, né? Considerando que a gente tem muita incerteza, e o mercado financeiro reage mal à incerteza, em geral, né? Dá para dizer, Alexandre, na sua opinião, parafraseando, né? Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder? Quem diria que a Dilma é citada aqui, hein? Olha, o Pedro Malan, quando era ministro da Fazenda, fez uma frase maravilhosa. No Brasil, até o passado é imprevisível. Agora imagine o futuro. Eu não trouxe bola de cristal, mas o que a gente vê hoje é bem diferente do que numa palestra que eu fiz no Hilton, aqui em São Paulo, em 2003, deu para dizer, olha, o Lula vai ser eleito presidente dessa vez, né? Porque o adversário era o Serra. Então era fácil, né? Além do que, o vice dele era o José Alencar. Pela primeira vez, eu lembro, certa vez no Bom Dia Brasil, eu peguei as 3 eleições anteriores. Na primeira, o Lula fez 16%, na segunda, 12%, na terceira, 21%. Aí eu concluí que o Lula tinha um teto, uma barreira de, digamos, 25%. Era só escolher algum nome que tivesse mais de 25% que ganharia do Lula. Eu saí do estúdio, naquele tempo não tinha celular. Tocou o telefone na redação, era o Zé Dirceu, para dizer, olha, você tem toda a razão, só que nós vamos deixar de ser puro sangue, nós vamos nos abrir, nós vamos procurar alguém do outro lado, no outro extremo, e foram procurar o maior empresário, o maior industrial, Coteminas, de Minas Gerais, o Zé Alencar.
fizeram a carta ao povo brasileiro, prometendo que o MST não ia invadir. Ele pegou o Zeca do PT para levá-lo para os fazendeiros do Mato Grosso do Sul, ele teve aqui em Sertãozinho para falar com o pessoal da cana, ele teve em Uberaba para falar com o pessoal do Zebu, né, dos criadores, e conseguiu. Né? Na última eleição, em que saiu Lula 3, ele conseguiu também apoio daqui da Faria Lima, de muita gente. Né? Hoje está diferente. Hoje ele está se revelando mais ideológico, inclusive no plano externo, e principalmente no plano externo. Essa aliança com Irã, com Rússia e China, principalmente, que, claro, desagradou o Trump. Né? O Brasil era um tradicional. Anteontem, a nota do governo do Alckmin e do Mauro Vieira falaram em economia, aliança econômica de 200 anos. Eu acho que isso também está sendo rompido. Então, tem algumas mudanças fortes que são negativas para o Lula. Por outro lado, tem a história de que o Supremo passou a acreditar, faz tempo, desde 2019, quis acreditar na ideia, na narrativa, na verdade para eles, de que Bolsonaro é golpista. Então tem que eliminar Bolsonaro. Né? O sonho deles é ver Bolsonaro na prisão, né? Para tirar Bolsonaro do caminho. Mas, quem sabe, né? Pode vir até o Caiado, que é um Bolsonaro mais forte e mais experiente. Né? Tem o Tarcísio aqui, que já andou recebendo agressões gratuitas da puerilidade do seu Eduardo Bolsonaro. Né? A esquerda deve ter adorado, né? Divide et impera. Né? Então, a situação nesse momento é essa. O Murilo falou dos poderes, né? Nesse momento, o mais importante dos poderes, o mais poderoso dos poderes, o primeiro dos poderes, que está citado no artigo 2º da Constituição, que é o legislativo, são as pessoas que recebem diretamente a nossa procuração para nos representarem, a procuração chamada a voto, é o poder mais fraco, que não obedece, inclusive, uma determinação da Constituição que ele tem que esse poder é obrigado a defender suas prerrogativas. O Supremo passa por cima da inviolabilidade dos mandatos por quaisquer palavras e não reagem. Agora mesmo anulou um decreto legislativo que teve 383 votos na Câmara, 41 no Senado, por um que não tem nenhum voto, né? Pela força de um ministro, que não tem nenhum voto, de um advogado que virou ministro que não tem nenhum voto, o promotor que virou ministro e continua agindo como promotor, é o problema do Supremo. A natureza do advogado é defender uma causa, a natureza de um promotor é acusar alguém, a natureza do juiz é ficar no meio. Como quase não tem juiz no Supremo, é isso que a gente está vendo. Então, temos aí uma crise envolvendo os três poderes, em que o mais fraco é o legislativo. Claro que o legislativo vai derrubar o veto do IOF, do aumento do número de deputados para 531. Vai sair esse aumento, vão derrubar o veto, e o Lula sabe disso. Né? Mas ele não quis posar, ele olhou a pesquisa, ele está super populista agora, porque só pensa na eleição do ano que vem. Ele só pensa na eleição, só pensa em campanha, e o ministério mais importante para ele é o Ministério da Propaganda. É isso que a gente tem no momento. Obrigado. Implícito na tua explanação, tá de que o Lula, aparentemente, ele, talvez minha interpretação chegue um pouco mais fraco, e esteja caminhando para um lado diferente do que fez ganhar a eleição no passado. Dizendo isso e olhando um pouco à frente, já antecipando até a próxima pergunta, mas eu quero ouvir o que o Mota tem para falar dos próximos meses, né, e pensar também um pouco do futuro para o Brasil e qual que é o futuro, né, para o Brasil. Por favor. Eu vou responder essa pergunta. Quando a gente olha para o que vai acontecer, é sempre bom a gente examinar as possibilidades. Então, eu trago aqui 3 cenários possíveis.
para o ano que vem. O primeiro cenário é o que eu chamei de o retorno do Jedi. Nesse cenário, Bolsonaro retoma seus direitos políticos, se candidata e é eleito com uma votação maciça, mas adota um tom moderado e conciliador. Ou também, alternativa a isso, Tarcísio é eleito com o apoio inequívoco do Bolsonaro. São duas possibilidades. A centro-direita faz maioria dos governadores e elege uma boa bancada na Câmara e no Senado. O Brasil retoma a agenda de reformas, incluindo a reforma do sistema de justiça criminal, que para mim é uma coisa fundamental e que quase não é falada. E a reforma do funcionalismo público. A liberdade de expressão é reafirmada através de legislação e de jurisprudência. É dada uma anistia para apagar, limpar essa chaga que existe hoje no Brasil. O PCC e o Comando Vermelho são colocados na lista de grupos terroristas. A reforma tributária é ajustada para não ofender o federalismo. Diminui, mas não acaba, mas diminui o ativismo judicial, com limitação aos poderes dos ministros, quem sabe limitação dos mandatos. O Brasil se realinha politicamente e economicamente com os Estados Unidos, começa um novo ciclo virtuoso de investimentos e de crescimento, e o socialismo brasileiro anda para trás. Esse é o cenário positivo, o retorno do Jedi. Tem um cenário neutro, que eu chamei de passando o bastão. Nesse cenário, Bolsonaro fica de fora da eleição, Tarcísio recebe o bastão da direita e é eleito com uma boa votação. A centro-direita faz um bom número de governadores, elege uma boa bancada na Câmara e no Senado, mas continua o ativismo judicial, embora em escala um pouco menor. E aí se cria um conflito entre uma equipe ministerial competente, que sabe o que está fazendo, e o projeto de poder da esquerda, que ainda está apoiado no ativismo judicial. Continua a insegurança jurídica, continua a incerteza política que impedem qualquer reforma significativa. Então não vai haver reforma e o crescimento ainda vai ser contido. O país anda de lado. Esse é o cenário neutro. E tem um cenário ruim, que eu chamei de daqui não saio, daqui ninguém me tira. Nesse cenário, o candidato a presidente da esquerda é eleito. Pode ser, por exemplo, o Haddad. O Congresso continua fragmentado e inconsistente ideologicamente e cada vez mais impotente. O ativismo judicial segue a todo vapor com supremacia incontestável dos tribunais em qualquer assunto. Aumenta a perseguição jurídica a opositores políticos, é implantada uma regulamentação draconiana e parcial das redes e da mídia tradicional. Os números da economia seguem em trajetória de piora constante, a fuga de capitais, fuga de investimentos, fuga de pessoas. A esquerda consolida a sua hegemonia política. O Brasil se alinha completamente, do ponto de vista político e econômico, com a China e o socialismo brasileiro se consolida. São 3 cenários. Coisas que eu não vejo em nenhum cenário. Eu não vejo redução consistente e significativa nem da dívida pública, nem da carga tributária. Eu não vejo modificação substancial nos programas assistenciais. Eu não vejo nenhuma alteração no sistema eleitoral, por exemplo, com adoção de voto distrital ou a possibilidade do voto não obrigatório. E, por último, eu também não vejo possibilidade de uma, abre aspas, política melhor. Eu escuto muitas vezes as pessoas dizendo isso, expressando a esperança de que
As próximas eleições nós vamos ter uma política melhor, mais alinhada com o desejo do cidadão. Eu não vejo possibilidade disso. Eu acho que não existe possibilidade do próximo Congresso ser um Congresso assertivamente liberal ou conservador. Eu acho que nós vamos, em qualquer cenário, continuar a ver mais ou menos o mesmo jogo político que a gente vê hoje. Obrigado pela explanação. Eu queria só também saber um pouco da opinião, né, tanto do Murilo quanto do Alexandre. O que vocês acham desse cenário? Concordam? Faz algum sentido? Não tem nada a ver. Peraí, deixa eu falar aqui que o que você está falando não tem nada a ver. Não, brincadeira, eu queria ouvir vocês um pouco sobre esses cenários que o Mota traçou aqui. Bom, é o seguinte, eu faço análise política desde a eleição do Collor. Né? E desde essa época eu tenho clientes que estão comigo até hoje. Né? Então, no mínimo, a gente conclui, né, que eu acerto mais do que eu erro. Né? Então, que eu não ia ficar pagando para ouvir besteiras. A primeira coisa que eu aprendi em cenários é que aquele que prevê o futuro erra mesmo quando acerta, entendeu? Porque o futuro a Deus pertence. Né? Segundo lugar, quando se olha o cenário de hoje, as variáveis que estão pela frente são muito poderosas. São muito poderosas. Elas podem afetar dramaticamente os desdobramentos. Terceiro, a incapacidade política, a idiotia política dos principais atores políticos, incluindo os bolsonaristas e os lulistas, é extravagante, é absolutamente impensável como um país como o Brasil tolere tamanho grau de mediocridade política. Então, entendo medíocres da estirpe que nós temos, a capacidade de que promovam erros grotescos é gigantesca, como, por exemplo, agora o Bolsonaro associar a anistia, me dê a anistia que eu tiro as tarifas. Isso é uma coisa absolutamente grotesca, risível. Isso é um teatro do absurdo. Augusto Boal. É uma coisa muito doida. Então, esses cenários muito bem colocados, eles estão submetidos a variáveis que nós não controlamos. Agora, existem alguns aspectos que eu gostaria de discordar. O primeiro é que o Congresso de hoje vai ser o Congresso de amanhã. A esquerda não vai ganhar atração. A esquerda teve um desempenho horroroso na eleição municipal. O PSB teve mais votos que o PT. O PT envelheceu e não tem candidatos fortes nos estados para puxar as bancadas. Então, não vai haver um crescimento expressivo da esquerda dentro do Congresso Nacional. O Congresso vai continuar a ser meio barro, meio tijolo, meio mussarela e meio calabresa. Ele não vai ser de esquerda, nem vai ser de direita, no sentido, por exemplo, que o Bolsonaro e os bolsonaristas gostariam. Tanto é que no próprio governo Bolsonaro, toda a agenda mais à direita não andou, não passou. Porque o Congresso ele é de centro, ele representa uma maioria da população que é centrista e que na obrigatoriedade de escolher um lado, escolhe o menos pior nas eleições. Em 18, o menos pior era o Bolsonaro, em 22, na cabeça desses eleitores, o menos pior era o Lula. Então, eu não vejo uma mudança no Congresso. É absurdo. Agora, eu também não acho que o Congresso esteja completamente desarmado. Ele ontem mesmo já respondeu fortemente contra o governo. Aprovou o licenciamento ambiental, aprovou aí a PEC dos precatórios, aprovou o uso do fundo emergencial para catástrofes, vai derrubar, se vetarem o licenciamento ambiental, vai derrubar, vão derrubar o veto dos deputados, do aumento de deputados, porque, inclusive, o Lula vetou sem ter a elegância política de ligar para os presidentes da Câmara e do Senado para dizer que ia vetar. Então, o quadro não é bom também para o Lula. E ele se apoia, é claro, no Judiciário. Mas o Judiciário, ele também é muito esperto, ele é muito inteligente, ele acompanha o andamento das questões. Então, se amanhã ganha um Tarcísio, um Ratinho, Caiado ou Zema contra o Lula,
não vejo o Supremo mantendo um ativismo tão protuberante em relação contra essas novas forças. E também há um fato que hoje existe um equilíbrio precário, que é, de um lado, o Senado pode avançar com decisões contra ministros do Supremo, a Câmara pode aprovar restrições às decisões monocráticas, que já foi aprovado pelo Senado, e, por outro lado, o Supremo tem na mão vários parlamentares que estão sendo investigados por desvios de conduta, corrupção, entre outras coisas. Então, eu sinto que o quadro que vai se desenhar, seja quem for o presidente, é um quadro muito parecido com o que nós temos hoje, com a diferença que o quadro fiscal vai piorar muito e vai obrigar as forças políticas, lideradas por quem for na presidência, a enfrentar um debate fiscal dramático. E isso é o ponto que realmente que a gente deve prestar atenção. E aí eu digo, como é que vai acontecer esse 2026? Vai depender da economia, e não vai só depender da economia, vai depender da sensação térmica, que é uma expressão que eu uso sempre, da economia, que muitas vezes a economia vai bem, mas você ou a população não se sente bem. Outras vezes a economia não vai tão bem, mas as pessoas acham que está tudo bem. Então, a sensação térmica é importante. O próprio discurso nós e eles, que alavancou um pouco o Lula agora, ele tem teto. O Brasil não é um país anti-ricos, todo mundo no Brasil quer ser rico, todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ter seu negócio. Então, essa narrativa nós contra eles, ela tem certos limites. O Lula, a despeito de ser melhor candidato que presidente, ele tem limitações muito sérias. O ministério dele é muito fraco, ele não conseguiu ter uma bandeira, ele cometeu tropeços seguidos, né? Quer dizer, hoje a maior oposição ao governo Lula é dele mesmo, não é do bolsonarismo, não é dessas forças de oposição, é o próprio governo que funciona mal. Então isso também tem que ser levado em consideração, porque de forma histórica o presidente sempre é favorito para ganhar a eleição. O Bolsonaro não foi porque também ele brincou, né? Ele queria perder a eleição, né? Porque o que ele fez de besteira para perder a eleição foi inacreditável, né? Então ele entregou a eleição para o Lula. Então hoje a gente pode ver uma situação inversa, o Lula entregando a eleição para a oposição por conta das besteiras. Porém, como eu falei, todos esses cenários de crise fiscal, do tarifaço, o tarifaço pode ter efeitos dramáticos na economia brasileira. Nós podemos viver uma crise de exportação semelhante ao que aconteceu no crash de 29. Tem vários setores da indústria que não vão ter para onde exportar. E do outro lado tem uma figura que é o Trump, que pode amanhã, numa canetada, proibir, por exemplo, a emissão de vistos para brasileiros, que pode amanhã cogitar tirar o sistema financeiro brasileiro do SWIFT, que pode amanhã dizer, não, o Brasil não vai poder mais usar GPS, porque como nós não temos bomba atômica, nem temos 1 trilhão ou 2 trilhões de reserva de dólar como a China, nós somos um país fraquíssimo. Nós somos um país geopoliticamente débil. E, por um erro do presidente, nós ficamos aí querendo cantar de galo, e a prova até do erro da condução política no Brasil foi que Rússia, China, África do Sul, Índia deixaram o Brasil falando sozinho nessa história da moeda única, né? E todos eles apontaram o dedo para o Brasil. Então o Trump ficou furioso com essa história, que aliás essa é a grande história. Não é Bolsonaro, não é Eduardo Bolsonaro andando com Steve Bannon lá por Washington pedindo. Isso aí é ridículo, né? O importante é a geopolítica, o futuro do dólar, e as redes sociais também. Então, eu acho que a gente considerar que a política será capturada pela esquerda no Brasil, mesmo com o Tarcísio ganhando, eu acho difícil acontecer isso, Mota, porque o cenário eleitoral hoje indica que vai se repetir a composição que nós temos hoje no Congresso. Veja bem, cada deputado tem uma verba de quase 70 milhões de reais por ano para distribuir para as bases.
eu digo, só um brutal incompetente não consegue se eleger distribuindo todo ano 70 milhões para sua base política. Então, isso indica que vai haver uma reprodução do que temos hoje. E o que temos hoje é um Congresso centrista, é o centrão. Está aí, o centrão, um pouquinho de esquerda, muito de centro, um pouquinho de centro-direita, que ainda tem lá o PL, tem o Desunião Brasil, que hora está de um lado, hora está do outro, mas esse modelo vai se repetir. Sabe por quê também? A lógica da política, o Alexandre sabe disso, porque viveu e vive em Brasília, ela é local. O deputado, o senador, ele está preocupado com o estado dele. Então ele vai se aliar com quem for para ganhar a eleição e manter o poder. Por isso que o Ciro Nogueira, tempos atrás, fez campanha para o PT, mesmo com o partido dele oficialmente apoiando a candidatura do Geraldo Alckmin na época. Então, por quê? Cada um está lutando pelo seu espaço. E isso é o que interessa. O cara do Amazonas, ele está pensando no Amazonas. Brasília, isso aí depois a gente acerta. E os partidos, que são os grandes protagonistas da política, eles jogam para ter bancada, porque bancada dá dinheiro, fundo eleitoral, fundo partidário e tempo de televisão. E com isso ele se reproduz, ele se mantém politicamente forte. E quando se tem uma bancada grande, além do dinheiro, do fundo eleitoral, do fundo partidário e do tempo de televisão, você ganha cargos no governo, seja ele quem for. E isso termina gerando um caldo que não dá para ter nem muita pimenta, nem ter pimenta nenhuma. Não vai ser nem muito temperado, nem sem tempero nenhum. E isso, nessa corrida, a esquerda sai em desvantagem, mesmo que o Lula ganhe a eleição. Obrigado, eu falei demais isso. Não, obrigado, Murilo, mas para tentar fazer um wrap-up, o Mota trouxe 3 cenários bem diferentes, com resultados também bem diferentes. O Murilo falou um pouco mais de uma continuidade, de que a gente, mesmo uma eleição, seja com uma vitória do Tarcísio ou não, depois a gente vai acabar tendo uma muqueca meio insossa, que é isso, né? Fica nesse meio termo. Eu concordo que um Tarcísio forte com esse Congresso vai abrir um círculo virtuoso no Brasil, sem dúvida. Porque elimina muitas das incertezas, muitas das tonterias de política externa, muito desses retrocessos fiscais, porque, como você disse, o mercado quer previsibilidade. Com o Tarcísio ou com algum desses outros membros, nomes que nós que podemos mencionar, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, isso indica uma previsibilidade econômica mais consistente. E isso, sem dúvida, libera as forças da economia de uma forma muito forte. Não, legal esse ponto, porque é exatamente isso que se fala um pouco em relação a um certo otimismo, né, com o Brasil, com essa possibilidade que não... Tá ruim agora, mas ali na frente, em 2026, a gente pode ter uma mudança que vai desencadear várias mudanças. Mas o Murilo trouxe uma coisa importante, o Mota também, eu quero ouvir o Alexandre sobre isso, que é... Tudo bem, mas a questão fiscal ela não vai mudar, a questão tributária ela não vai mudar, e isso acaba atrasando um pouco o crescimento, e eu acho que para nós investidores aqui é extremamente importante. Depois a gente vai um pouco falar de investimento também fora, a gente já chega lá, né? Mas por enquanto a gente está falando de Brasil. Eu queria ouvir o Alexandre em relação a isso, né? Muda, não muda ou muda sem mudar? Bom, em primeiro lugar eu queria trazer aqui para vocês o principal personagem do ano que vem. O Murilo falou que o futuro a Deus pertence. Então será ele o principal personagem? Não, mas como diz em latim, né, vox populi, vox dei. A voz do povo é a voz de Deus. Qual é esse povo? Quem é o eleitor brasileiro que vai fazer o ano que vem, a eleição do ano que vem? Quem é o eleitor brasileiro? Uma maioria, vamos chamar de masoquista, que junta o banzo africano com o luto português, a tristeza indígena, e adora um bom enterro do Tancredo, do Ayrton Senna, do Mário Covas, e detesta um herói, o Amir Klink pode atravessar de novo o Atlântico Sul, remando sozinho, que não vai acontecer nada, não vai cair papel picado em cima dele na Avenida Paulista. Essa é a maioria do povo brasileiro. Lá no Nordeste e Norte, a maior parte das pessoas
tem Bolsa Família e não carteira assinada. E acha que o Bolsa Família é presente do governo e não dos pagadores de impostos. Então, ainda tem essa, vamos chamar de ingenuidade, falta de conhecimento. E como o Lula sabe disso, o principal ministério dele hoje é o Ministério da Propaganda, que está com verba aí para distribuir para influenciadores digitais. É uma nova era, é um Goebbels digital. Né? Um dia eu falei, primeira vez que eu falei com o Tarcísio, ele era ministro, eu disse: o senhor é um Andreasa turbinado. Ele escorreu lágrima dos olhos dele, porque ele entendeu o elogio. Né? Então, o que a gente tem é esse eleitorado. Para que lado vai esse eleitorado? Em quem vai votar? O que está pensando esse eleitorado? Quem conduz esse eleitorado? Né? Havia, antigamente, eu não quero falar explicitamente, mas reuniões de pauta que a gente determinava qual é a notícia do dia e o que não é notícia. O que vocês podem saber e o que vocês não podem saber. Né? E tem gente que é ingênua, que acha que aquilo é a verdade absoluta. Se não saiu ali, não é verdade. Isso já mudou bastante, graças ao que eu chamo, né, o nosso celular e a nova Ágora, e a Ágora digital com alcance universal. Ampliou a voz de cada um infinitamente. Isso mudou um pouco a situação. Mas a gente ainda percebe que não é bem isso. Então, talvez o que possa acontecer é piorar a situação se algum presidente, se algum candidato for eleito presidente, com menor ainda presença no Congresso. Lula, ele mesmo diz várias vezes: eu tenho 120 só. Tem certas votações que ele tem 90. Ele não tem nem 120. Agora, no Senado, só tem 32 capazes de tocar um pedido de impeachment de alguém que não esteja guardando a Constituição como determina a Constituição, o artigo 102 da Constituição. Né? Compete ao Supremo a guarda da Constituição. E aí, quando não tem devido processo legal, não tem amplo direito de defesa, não tem juiz natural, não tem inviolabilidade por qualquer, por quaisquer palavras, não tem vedação à censura, não tem liberdade de expressão, é porque não está se cumprindo a Constituição, porque está tudo lá. A gente não precisa ter inveja da primeira emenda americana. A gente escreveu isso na Constituição de 88, só falta cumprir. Né? Agora, é um país meio hipócrita, que tem coisas assim que está na cara. A gente está, hoje, no meu artigo que vai sair na revista Oeste, eu estou lembrando disso. Olha, a gente está botando a boca no mundo pela alíquota do Trump. Mas, a partir de 1º de agosto, a gente vai ter outra sanção, que é a adulteração da gasolina. Vai ter 30% de etanol na nossa gasolina. Só se a gente detesta o motor do nosso carro. Né? Porque até 11% talvez seja admissível. Mas ninguém perguntou para uma montadora, nenhuma montadora falou e a mídia fica calada. Então... Bom, mas eu já me desviei da pergunta. Não, tudo bem. Mas foi muito bom ali. Então, assim, do que deu para pegar, Alexandre, do que você falou aí, trazendo um pouco, né, fica implícito um certo... Obviamente, a gente é otimista sendo brasileiro, a gente acredita no Brasil, mas esse otimismo ele acaba chegando até ali. Você começa a ver 1 ou 2 fatores, você começa a falar algumas coisas, a gente já cai um pouco na realidade, que é a realidade de fato, né, de Brasil. E aí, para a gente continuar aqui também, tem bastante pergunta e bastante coisa ainda para a gente conversar. Pensando um pouco nessa situação de Brasil que muda, o Alexandre trouxe a questão do eleitor, né? Beleza, você tem cenários, mas no final do dia você tem o eleitor que tem algumas questões ali que talvez não vá mudar tanto o Brasil. Pegando um pouco e aproveitado aí do Mota, e depois eu quero ouvir de vocês também. Bom, nesse cenário, assim, como é que vocês veem o Brasil que não se insere muito bem nesse contexto global, ou se insere meio mal?
com algumas falas encontradas recentemente do Lula. Num cenário de globalização, a gente, em tese, já é consumidor global e a gente continua investindo 100%, ou grande parte do patrimônio, não 100%, mas 2% fora só. Como é que você vê, Mota, essa inserção? E pergunta também individual, e se quiser falar, fique à vontade ou não, se vocês investem fora ou não. Invisto, já tem tempo, e eu acho que esse é um passo muito importante. Não é por causa da conjuntura do Brasil, é pela estrutura do Brasil. Você não precisa olhar para a semana passada ou para o mês passado. Pega a história do Brasil desde a proclamação da República. A história do Brasil é uma história de crise. A história do Brasil é uma história de insegurança com períodos de estabilidade. Mas a regra é a crise. Eu sou otimista, sou criticado por isso. Eu digo, o problema do Brasil não é de hardware. O problema do Brasil é de software. O nosso problema são as ideias que conquistaram a hegemonia no sistema de ensino, a hegemonia na mídia, a hegemonia agora no ambiente empresarial. Na minha opinião, na minha visão, e eu morei um tempo nos Estados Unidos, e quando eu fui para lá, eu percebi uma coisa que foi uma grande lição para mim. Isso mudou um pouco, mas ainda é mais ou menos assim. O sonho de alguém que se forma nos Estados Unidos é abrir uma empresa e ficar rico. O sonho de um jovem que se forma no Brasil hoje é passar em um concurso público, de preferência para auditor fiscal. E botar o burro na sombra, não ter mais preocupação na vida. Eu não falo isso em tom de crítica, eu respeito quem escolhe a carreira de funcionário público. Agora, não é admissível que as nossas melhores mentes, os nossos jovens mais brilhantes, achem que o futuro deles está em fazer um concurso. Isso tem a ver com a demonização da prosperidade, que é um hábito no Brasil. No Brasil, eu não me lembro quem falou isso, mas fazer sucesso no Brasil é um crime imperdoável. O Brasil não gosta de quem prospera, como o Alexandre falou. A gente não só não gosta de herói, a gente não gosta de quem prospera. As pessoas prosperam no Brasil e têm vergonha e têm que pedir desculpas por eles terem sido bem-sucedidos. Lucro é pecado, mas o lucro é o salário de quem investe. Então, eu acho que é o maior fator de mudança no Brasil. Na hora que nós mudarmos as ideias que nos guiam, e se vocês que têm filhos em idade escolar, não sei se vocês costumam olhar os livros dos seus filhos, mas quem não acredita no que eu estou dizendo, dá uma olhadinha nos livros escolares, como esses livros apresentam empresários, o agronegócio, os investidores. É sempre usando aquela forma de pensar, né? De se tem ricos é porque tem pobres. Vocês vão lembrar daquela declaração dada por uma autoridade que se tem gente passando fome é porque tem gente que está comendo demais. É uma lógica que não tem lógica. O que essa lógica faz é vender a ideia de que o caminho de progresso para o Brasil é você colocar mais dinheiro na mão dos políticos, é você dar mais poder aos burocratas. Qual é o país que se desenvolveu no mundo cobrando mais impostos? Mas essa é a receita, que é vendida hoje no Brasil. Eu vejo 3 coisas acontecendo hoje no Brasil, Will, que são um alerta para que as pessoas planejem a sua vida. Não deixem a sua vida na mão do Estado. Não deixem a sua vida na mão de um burocrata, que amanhã pode tomar uma decisão de que um determinado procedimento que vocês vêm fazendo há 20 anos não vale mais. Não só não vale mais, mas vocês vão ter que recolher impostos atrasados durante esses 20 anos. Eu vejo no Brasil
primeiro movimento é uma interferência cada vez maior do Estado na vida privada. Esse movimento independe de ideologia. E eu vou dar um exemplo para vocês, foi um projeto aprovado outro dia no Senado, que eu, quando vi, eu que acompanho as notícias, eu tive dificuldade de acreditar, que é o Cadastro Nacional de Pets. Vocês já viram isso? E todo mundo que tem animal de estimação vai ter que entrar num aplicativo, colocar o nome do animal, a data de nascimento do animal, o seu nome, a sua identificação, o seu endereço, as vacinas que o animal tomou ou deixou de tomar. Não é preciso muita imaginação para pensar, né? Daqui a 3 meses vai sair um decreto dizendo o seguinte: está proibido qualquer atendimento veterinário a um animal que não estiver no Cadastro Nacional de Pets. Dá mais 6 meses, vai sair, como se eu não me engano já existe na Alemanha, uma pequena contribuição social de auxílio ao pet desamparado. Não precisa imaginação, gente. O segundo movimento que eu vejo acontecendo no Brasil, isso aí está todo dia nas notícias, que é a insegurança jurídica cada vez maior, né? Ninguém sabe o que vale mais. Ninguém sabe qual era a lei que valia ontem, qual era a lei que vai valer amanhã. Está imperando no Brasil as doutrinas do neoconstitucionalismo e do panconstitucionalismo, que diz mais ou menos o seguinte: a Constituição é o que a gente resolver que é, mas amanhã pode mudar, e pode mudar com efeito retroativo, e vamos tocando. Então, o resultado disso não é só insegurança financeira, insegurança jurídica, e essa é uma das razões, na minha visão, pelas quais o Brasil se tornou o paraíso do crime. Nós vivemos hoje uma crise de criminalidade no Brasil que não tem paralelo em nenhuma democracia ocidental. Eu escrevi um livro falando sobre isso, chama A Construção da Maldade, explica em detalhes como isso está acontecendo. E a gente vê facções criminosas, líderes de facções, pessoas com 80 passagens pela polícia, 100 passagens pela polícia, andando aí pelas ruas. E outras pessoas sendo processadas, investigadas ou presas por uma piada, por um comentário que fizeram num grupo de WhatsApp. E o terceiro movimento que eu vejo é a centralização cada vez maior do controle da máquina do Estado na mão de poucas pessoas. Centralizar tudo no governo federal. Parece que vai chegar um dia em que você não vai poder fazer nada no Brasil se você não tiver uma autorização do governo federal. E eu vou dar aqui um exemplo que é essa PEC da segurança pública, que, na minha opinião, é um conjunto de medidas inúteis, redundantes ou prejudiciais, porque tem como único objetivo colocar o controle de todas as polícias na mão do governo federal. O governo federal, que já tem, sob a responsabilidade dele hoje, 2 coisas fundamentais para enfrentamento da crise de segurança pública, que é o controle de fronteiras e o combate ao narcotráfico e ao tráfico de armas. Então, esses 3 movimentos, eu acho que quando a gente olha o que está acontecendo, eu não vejo esses 3 movimentos mudarem de direção, nem independente do resultado das eleições do ano que vem, porque alguns desses movimentos vêm daquelas ideias que eu falei. São ideias que são tomadas quase como verdade no Brasil. Então, tem gente no Brasil que realmente acredita que tem que ter uma lei para tudo. Mas como é que não tem uma lei regulamentando isso, né? Lembrem, parece que foi decidido que no Brasil o Congresso não tem nem o direito de não fazer uma lei sobre determinado assunto. Porque aí se cria a famosa lacuna legislativa. E aí o judiciário pode tomar uma decisão judicial para suprir a lacuna legislativa. Mas olha só, lacuna legislativa é um contrassenso, porque se nós temos 3 poderes independentes e soberanos, o Congresso Nacional pode resolver sobre esse assunto aqui. Não cabe nenhuma lei. Eu vou deixar isso para os cidadãos resolverem. Mas no Brasil isso não vale mais. Então, eu acho que esses 3 movimentos que estão acontecendo, que eu acho que não vão se reverter no futuro próximo, são mais
do que suficientes razões para que as pessoas avaliem isso. Não, muito obrigado, excelente explanação, e eu queria ouvir um pouco do Murilo, que trabalha com investidores já há muito tempo, conhece, e a gente fica naquela ideia, bom, conhece bastante do Brasil e de Brasília, e às vezes quando você vai para fora, você não tem aquele mesmo conhecimento de fora para se sentir confortável em investir fora, mas ao mesmo tempo você vê tanta coisa difícil no Brasil. Murilo, a tua percepção em relação ao Brasil está tão descolado do mundo, o brasileiro investir pouco fora do Brasil. A gente está aqui nesse painel e durante todo esse evento tentando melhorar um pouco o software, né, que nem o Mota comentou, de trazer ideias e mostrar o porquê de se investir fora. Eu queria um pouco da tua visão de por que o Brasil ainda é tão desconectado e, se você quiser, também se fosse falar sobre investimento no exterior, se você investe fora. Né? Eu invisto fora, sim. Invisto a maior parte no Brasil, mas invisto fora também. Acho que a questão do investir fora ela é uma questão cultural. Até alguns anos atrás era impraticável, até mesmo investir no Brasil, porque tudo passava pela mão do gerente no banco. Você não podia fazer nada na vida se você não falasse com o gerente, de 4, 5, 6 bancos, né? E houve aí o fenômeno da desbancarização, que foi muito positivo, e também o uso de instrumentos para você poder aplicar fora. Então, sem dúvida, isso é uma tendência e as pessoas vão, aos poucos, conhecendo esses instrumentos, tendo mais segurança, eles vão investir lá fora, investir aqui dentro. Acho que o Brasil é um buffet aquilo, tem comida boa, comida ruim, comida podre, então é só escolher direitinho. Eu não vejo uma visão hegemônica de que tudo vai dar errado. Não, o Brasil é cheio de coisas boas e cheio de coisas ruins. Então, investir lá fora é uma decisão inteligente porque você contrabalança. Agora, eu quero dizer, o brasileiro acredita no Brasil. 98% da dívida pública brasileira está na mão de brasileiros, né? 90 e tantos por cento. Todos esses aspectos negativos que nós apontamos aqui, eles também, por outro lado, têm uma contrapartida positiva. O Brasil conseguiu desenvolver uma indústria um agro muito poderoso, muito forte, que é o maior partido político no Brasil, é a bancada do agro, muito forte, com visões muito claras, podendo concordar ou não sobre o país. Então, eu não vejo a gente completamente perdido em relação a um esquerdismo que, por exemplo, pueril, que prevalece em alguns meios culturais do Brasil e mediáticos do Brasil. Acho que o Brasil já desenvolveu uma certa autocrítica e até uma própria vacinação contra esse tipo de verdade apregoada por alguns formadores de opinião, aqueles que têm certeza de tudo. Acho que muitos brasileiros começam a ter mais dúvidas do que certeza, o que é um grande passo na aventura da civilização, é você ter mais dúvidas do que certeza. Claro que, como dizia Carlos Lacerda, reproduzindo o Padre Antônio Vieira, quando o argumento é fraco, você fala mais alto, você grita, né? Então, é hoje o que a gente vê, né? Tanto um lado quanto o outro fica gritando para tentar convencer os que estão ali assistindo a acreditar no que está sendo dito. Mas eu vejo que há um pouco de autocrítica, uma própria, vamos dizer, reflexão um pouco maior. Como o próprio Alexandre disse, a gente tem a internet fazendo coisas que eram impossíveis. Imagina, a gente comentava aqui nos bastidores que a Cazé TV, né, que foi uma invenção de um cara que ficava comentando os jogos no YouTube, comprou os direitos para transmitir todos os jogos da Copa do Mundo do ano que vem. E vai transmitir mais jogos que a própria TV Globo. Enfim, então, são coisas impensáveis. E isso mostra um país em evolução. Agora, um ponto central é que o Brasil não é um país internacionalizado. O Brasil é um país globalizado, que é diferente. Ser globalizado não quer dizer que você é internacionalizado.
Globalizado é você usar TikTok, WhatsApp, internet, YouTube. Agora, internacionalizado é você ter passaporte, viajar para o exterior, falar uma língua estrangeira e receber um estrangeiro permanentemente, ter contato com estrangeiros permanentemente. Não é o caso. O Brasil vai receber esse ano 10 milhões de turistas de fora. A Torre Eiffel recebe 80 milhões de turistas por ano. A Turquia recebe 50 milhões de turistas por ano. Tem mais ou menos 5, 6 milhões, 7 milhões de brasileiros que viajam para o exterior. Quer dizer, enquanto que aqui todo mundo viajou no exterior, tem milhões de brasileiros que não saíram nem daqui de São Paulo. Então, o Brasil realmente não é um país internacionalizado. E a gente paga o preço disso, desse provincianismo que ainda existe e que é contaminado por uma globalização que não nos entrega a internacionalização que nós gostaríamos. Então, eu tenho uma visão muito positiva. O Brasil é fadado a dar certo, só não vai dar certo agora. Não vai dar certo agora porque os principais vetores da política, como eu disse, são medíocres, são absolutamente medíocres, né? E são arcaicos, são presos a ideias ultrapassadas, né? E há também essa questão do ativismo do judiciário. É um tema recorrente nas minhas reflexões. Eu dei aula há 5 anos na Colômbia de sistema político brasileiro e uma das matérias era a judicialização. Isso é um fenômeno mundial. Agora, a gente tem que perceber também que quem provoca a judicialização da política são os próprios políticos. Só de 2014 a 2024 foram 800 ações diretas de inconstitucionalidade provocadas por partidos políticos, principalmente os pequenos, PSOL, Novo, perdem a votação no Congresso e vão tentar a terceira Câmara Legislativa, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos, como eu disse no começo da minha intervenção, uma crise institucional, temos uma desarrumação, ou seja, o presidente da República, que tinha um modelo de governança, que, na minha opinião, autoritário, impositivo, esse modelo foi destruído pela Dilma Rousseff, ela destruiu aquele modelo, certo ou errado era o que existia, assume uma vocação que era latente no Brasil, de um parlamentarismo enrustido, que veio desde aquela noite de São Bartolomeu, na Constituição brasileira, que ia se votar uma disposição constitucional na nossa Constituição que ia impor o regime parlamentarista. O próprio Marco Maciel, chefe da Casa Civil de Sarney, concordou, foi lá no Congresso dizer que concordava desde que o mandato de Sarney fosse de 6 anos. Naquela noite o Sarney derrubou os votos parlamentaristas e aprovamos o presidencialismo, mas o parlamentarismo ficou ali. Quando chegamos a 2015, e aliás, o próprio Fernando Henrique Cardoso, na Roda Viva, em 1993, ele diz, o Brasil tem uma confusão, é um congressualismo confuso, ele usa essa expressão. Esse congressualismo aflora em 2015, com o impeachment da Dilma, o Congresso assume poderes na área das emendas, das verbas não mandatórias, com gastos não mandatórios, e se estabelece uma briga de poder que encobre a verdadeira causa do desacerto das políticas públicas no Brasil. É que 92% das verbas no Brasil são carimbadas. Nós temos que discutir descarimbar as verbas, para que cada ano se decida o que queremos do país no ano que vem. E o fato das verbas serem engessadas levam esses 8% para uma briga de foice entre o Congresso e o Executivo que fomenta também a judicialização. Então, eu acho que o cenário, como eu disse, é confuso, vamos ter brigas de poder e temos alguns sinais. Judicialização vai continuar, Mota tem toda a razão, não vai parar, ela vai continuar, ela vai encontrar obstáculos. A tendência de reformas no Brasil, ela vai ser dita pela crise.
Quando o Brasil entra em crise, modo crise, ele faz reformas. Quando é crise mesmo, né? Não é crise, essa crisezinha, não. É quando entra numa crise mesmo. O Brasil fez reforma trabalhista, reforma da terceirização, marco ferroviário, marco saneamento, autonomia do Banco Central e outras tantas reformas. O Brasil foi o país, entre 2016 e 2023, 2024, o país no mundo que fez mais reformas. Mais do que qualquer outro país. O Canadá não consegue fazer reforma previdenciária, a França, Deus me livre, eles param, quebram tudo lá em Paris. Então, a gente também não pode descuidar, ao falar do Brasil, que tem energias positivas também. Tem energias positivas. Agora, essas energias positivas têm que também prevalecer, têm que também influenciar, o setor privado tem que se manifestar, tem que atuar. E o setor do agro fez. Os outros setores não. A indústria é calada, a logística também é calada, o comércio ineficaz na defesa dos seus interesses. Enfim, então isso faz esse quadro misturado. Tem um bocado de coisa boa, um bocado de coisa ruim. Não, obrigado. Alexandre, dentro desse buffet de investimentos, né, que o Murilo trouxe, o Brasil com certeza tem pontos muito positivos, interessantes, mas essa desconexão com o mundo nos causa um problema. E eu queria saber um pouco da tua visão em relação ao investimento no exterior para os brasileiros, se você já investe ou não. E do que deu para pegar aqui de vocês, obviamente que se a gente depender, e a gente vai ficando cada vez mais na mão do Congresso, isso é complicado, as coisas podem mudar, mas não mudam tanto. E aí o que você pensa em relação ao Brasil, dentro desse cenário, até mesmo geopolítico confuso com o Trump agora, que está sempre sendo perguntado a respeito, como é que você vê o investimento no exterior e se você investe também no exterior, se você quiser abrir. Pois é, a hora que o Murilo falou nas estripulias da Dilma, eu lembrei que, por causa disso, eu investi em imóvel em Portugal, né? E não tenho nenhuma queixa, investimento financeiro lá também, sem nenhuma queixa do euro, né? E da lei portuguesa, que eu diria que nos recebe muito bem, embora tenha feito em 16 dias, o Chega agora é segunda força no parlamento português, em 16 dias pôs alguns freios na imigração que realmente eu notei de 10 anos para cá, a segurança, a sujeira, o barulho aumentaram. E não foi exatamente por brasileiros. Pessoal de outra religião que foi para lá e quer impor a religião, tal como já fez em outros países europeus, né? Bom, mas eu queria pegar fique à vontade. Duas questões que o Roberto falou. Ele falou da República e eu lembrei como as coisas são decididas aqui no Brasil, né? A gente não tem planejamento, não tem estratégia. O governo brasileiro, usualmente, olha, eu estou em Brasília há quase meio século e no Brasil há quase 85 anos. E eu tenho visto isso reiteradamente, né? O governo decidindo sobre o ontem ou o hoje, decidindo hoje, e não um planejamento para uma década ou um quinquênio, né? Eu vi isso no governo militar, que havia um Ministério do Planejamento que realmente fazia planejamento. Mas não, né? Olha a decisão, ele falou na República. Por que a República foi decidida? Por causa da Maria Adelaide de Andrade Neves, a baronesa do Triunfo, né? Por quem o Deodoro era apaixonado em Porto Alegre, e ela não deu bola para o Deodoro e ficou com o Gaspar Silveira Martins, né? E o Deodoro tirou o Ouro Preto e foi embora para casa, deitou na cama com enfisema, e o Benjamin Constant teve que usar um argumento: olha, você não derrubou o imperador, né? O imperador já mandou chamar, está vindo aí o Gaspar. Aí o Deodoro, esse não, me empresta um cavalo aí, e proclamou a República, né? A gente sabe que a independência foi uma austríaca, foi a Leopoldina, né? Que mandou uma carta: olha, o pomo está maduro, aproveita agora antes que algum esperto resolva. E temos hoje de novo quem está influenciando o presidente da República,
negativamente e com consequências na política externa também. Aquela história da jabuticaba domingo, né? Foi a serpente ou foi a Eva, não sei, mas né? Lá no Éden do Palácio Alvorada, embaixo de uma jabuticabeira, a árvore. Né? Então, eu já ouvi queixa do Cacai, dizendo que ele está ouvindo, não ouve mais os velhos amigos, ouve pessoas mais próximas que estão impedindo o acesso aos velhos amigos. O Zé Dirceu, outro dia, só faltou dar nome, mas se queixou, e realmente esse é um outro fator. Né? Lula está... Nestorioste gostava muito de usar a palavra jungido. Ele está jungido. Seria jangido? É quase um trocadilho, né? Enfim, né? Assim como o Supremo está metido em camisa de 11 varas, já que se fala de trocadilho. E a outra questão, que é muito grave, que eu estou abordando também na revista Oeste de amanhã. O Estado existe por causa da nação, para servir a nação. Mas a nação é que está servindo o Estado. A nação é que está submissa ao Estado, que inclusive aplica censura que tira até a liberdade da nação. O Estado existe para servir a nação. Recebe o dinheiro da nação, a nação trabalha até fim de maio para sustentar o Estado. E o Estado está cada vez mais pesado. Aí a pergunta que se impõe, o que é mais nocivo para a nação brasileira? Nação somos nós, né? Não estatais. O que é mais nocivo? 50% de alíquota do Trump ou os impostos, as taxas, as licenças, os alvarás, os tributos em geral, o tamanho da burocracia? Imagina que o Alckmin, outro dia, ao anunciar que tirou a burocracia do comércio exterior, que isso significaria uma economia de 40 bilhões. O que é isso? Foi o que ele disse anteontem. 40 bilhões o custo da burocracia só no comércio exterior. Importação e exportação. Né? Então, a gente está à mercê disso. Eu lembro que Hélio Beltrão, na época, vale lá os meus 50 anos de Brasília, quando era ministro da desburocratização, todo mundo vibrando com a desburocratização, menos cartório, menos carimbo, menos assinatura, menos reconhecimento de firma. Ele disse, não tenha ilusões. A burocracia tem seus anticorpos e vai reagir e vai crescer de novo. Eu vi em Brasília, quando eu cheguei lá em 76, tinha uns 11 ministérios, 4 de um lado, 5 do outro. Aí, quando chegou, no início de 90, chegou a informática, opa, agora sim vai reduzir para 1/3. Vai chegar o computador, vai substituir de 3, vai ficar 1. Mas aí veio a famosa lei de Parkinson. Vamos achar trabalho para empregar mais gente, para ocupar mais gente. E foi o que fizeram, está cheio de anexos. E eu descobri ontem, saindo de um restaurante lá num shopping, que o MEC tinha alugado um andar inteiro onde funcionava o IBMEC. Um andar inteiro. Né? Aí eu até tirei fotografia, pus no Instagram, porque tinha um grande salão vazio e escrito na frente assim, Museu da Educação. Disse, pronto, esse é o símbolo. Né? É uma coisa vazia que não tem consequência. Esse é o outro problema nosso, que começa lá no básico. Não estimular a curiosidade das pessoas para elas não se envolverem na política e continuarem sendo conduzidas. Né? Tá aí, bandeira de São Paulo, non ducor duco. Né? Eu não sou conduzido, eu conduzo. Obrigado, Alexandre. Sempre é muito bom ouvir e aprender com quem tem bastante história e conhecimento. Mudando um pouco, ou talvez voltando um pouco mais para a atualidade, né? A gente viu o governo voltar atrás na questão do PIX, que parecia que ia controlar todo mundo, aí voltou atrás. O IOF deu a briga no Congresso, deu bastante trabalho para mim e para a gente aqui da Avenue, está dando bastante trabalho. E a gente ainda tem a resposta brasileira, o posicionamento brasileiro, né, com o Trump e as suas tarifas.
E aí, em meio a tudo isso, né, tem muita gente, os nossos investidores nos perguntam, né, poxa, investir lá fora, mas agora o IOF, e aí isso catalisou a demanda e o interesse de brasileiros para investir fora. Mas, ao mesmo tempo, aí vem o Trump com as incertezas, mas e se o Brasil brigar com o Trump, como é que vai ser? Eu estou tentando fazer um wrap-up aqui, tá, dado que a gente está chegando mais próximo ao final. Primeiro é pegar um pouco com o Mota aqui, primeiro, qual deve ser a reação do Brasil em relação a essa questão, né, no Trump e o posicionamento brasileiro, e também como repercutiu toda essa novela IOF, PIX, e como é que você está vendo tudo isso? Bom, primeiro, eu acho importante a gente lembrar a diferença que existe entre Estado brasileiro, governo brasileiro e nação brasileira. Muitas vezes a gente mistura essas coisas, né? Aqui no Brasil, a gente tem um Estado que acha que é dono da nação. Toda vez que entra um governo novo, o governo acha que é dono do Estado. E a gente tem uma nação que se sente eternamente mal representada, né? Eu nunca vivi, não sei se o Alexandre já conheceu, eu nunca conheci um período da vida brasileira em que as pessoas dissessem, está ótimo, agora está perfeito. Temos uma classe política maravilhosa, eu estou satisfeito com a condução do país. Eu nunca me lembro de uma história dessa. O Alexandre falou da proclamação da República, né? Proclamação da República. E aí o Deodoro fechou o Congresso, as pessoas não lembram disso, né? O Deodoro ia aprovar uma lei de responsabilidade fiscal que ia levar ao impeachment dele, ele mandou tropa fechar o Congresso. Aí depois ele renunciou, veio o Floriano, que teve mais confusão, revolta da Armada. Abram um livro da história do Brasil, é confusão do início ao fim. Então, eu proponho para vocês um exercício de imaginação. Imaginem que amanhã o governo federal anuncia, pensamos, aqui fizemos uma análise, vamos reduzir os ministérios de 39 para 8, efetivo imediatamente. Vamos cortar 25% dos cargos comissionados. O que ia acontecer com o Brasil? Qual seria a reação? O que ia acontecer com a economia, com o ânimo das pessoas? Não precisa pensar muito para chegar à conclusão. A pergunta é, por que não se faz isso então? Por que não se faz as coisas que se sabe que deram certo em todos os lugares do mundo? O que o Milei está fazendo. Vocês lembram quando o Milei fazia campanha? Afuera. Eu fui uma vez num evento, o CEPAC, é um evento conservador, em Campinas. Eu não me lembro agora qual foi o ano, mas eu cheguei lá, um evento muito bem organizado, eu fiz uma palestra junto com o Dio Constantino, e tinha um painel internacional que era o Eduardo Bolsonaro, uma pessoa do Paraguai, e tinha um sujeito baixinho, um cabelo todo despenteado. Sem inveja, hein? Da Argentina. Sem inveja. Inveja. A gente tem que fazer uma reforma capilar no Brasil. A justiça capilar. Esse cara foi eleito presidente da Argentina e as pessoas diziam, não vai dar certo, ele é um maluco, ele é libertário, ele fala com cachorro, não sei o quê. Olha a Argentina. Não precisa ser gênio, não precisa ter criatividade, basta fazer as coisas que já deram certo em outros lugares do mundo. Vamos ver a história do Trump, as medidas do Trump, né? Eu acho que tem duas hipóteses aí. Uma hipótese benigna, que é a seguinte, o aumento de tarifas é temporário, é uma resposta àquelas coisas que foram, aquelas declarações envolvendo os BRICS, o abandono do dólar. Isso aí basta um mínimo de boa vontade do Estado brasileiro, não é do governo, do Estado brasileiro, recuar, isso vai embora. Agora tem uma hipótese mais complicada, que é isso ser apenas a primeira de uma série de medidas que o governo americano, que Donald Trump, vai tomar contra o Estado brasileiro e os seus representantes. Aí o Brasil está numa situação mais complicada. A nação brasileira foi colocada numa situação complicada por decisão do Estado brasileiro. É sempre bom a gente fazer essa separação, porque nenhum de nós tem responsabilidade sobre o que o Donald Trump fez. A ação dele é uma resposta à atitude, a declarações e ações de pessoas do Estado brasileiro. Eu acho que o remédio para isso, é claro, é bom senso.
Ninguém está pedindo. Esquece a história do Ministério, isso aí é viagem minha. Deixa os 39, mas coloca um pouco de bom senso nas coisas. Tá? Então, são essas duas hipóteses. Eu acho que essas medidas do Donald Trump foram uma reação pontual e basta ler a carta dele, né? A carta que ele fez. Eu acho que ali tem uma parte que fica claro que já estava pronta, que é uma coisa estruturada, que faz parte de outras cartas que foram enviadas para outros países, e tem lá um parágrafo que foi colocado assim, você imagina, dá até para ver a cena dele irritado, né? E o Donald Trump é uma figura que se deixa levar por paixões. Então eu acho que isso aí, este problema conjuntural é facilmente resolvível. O problema estrutural é um pouco mais complicado. Não, muito obrigado. Queria ouvir o Murilo em relação a tudo isso. Brasil e tarifas de Trump. O governo teve recuado na questão do PIX, IOF. Eu sei que são questões muito diferentes e muito amplas, mas se inserem dentro de um grande contexto de conjuntura, né, de um governo que volta atrás, de um governo que eventualmente era esse problema para a nação, que nem o Mota comentou. O que sai de tudo isso? Qual o resultado de tudo isso, na tua visão, Murilo? Bom, aí são dois temas diferentes. E aqui eu vou fazer uma análise, não vou dar a minha opinião nem minha preferência, porque eu realmente me interessa saber o que pode acontecer. Bom, o que aconteceu? O PIX e o anúncio do imposto de renda, a própria condução do IOF, mostra um governo que é desconjuntado, né? Desde o início, né, eu até escrevi isso logo não no governo, mas na transição, quando foi feito aquele gabinete de transição, eu dizia que era uma carreta furacão, né, porque tinha Pato Donald, Pateta, Capitão América, Mônica, Fofão, todo mundo misturado ali, numa grande apoteose de ideias, né? Até um ministro me dizia que quando entrava lá no Banco do Brasil, né, e abriu uma porta e dizia ministro, aí todo mundo olhava, né, porque achando que podia ser ele o ministro, né? Enfim, deu no que deu, um governo desconjuntado e que tem um palácio fraco, né? E o palácio fraco, ele tem vários efeitos na realidade do país. Ele tem o efeito de transmitir desunião, de transmitir debilidade na gestão, essa debilidade impediu que o governo Lula tivesse uma marca. Ele conseguiu aumentar os gastos públicos e tudo mais, mas ele não construiu uma marca, porque ele ficou capturado, de um lado, por uma vocação populista, típica da esquerda brasileira, e de uma visão Faria Limer do mundo, né, que era fiscal. Então o Haddad ficou ali da cozinha para a sala tentando conciliar esses mundos. E aí então fica claro, por exemplo, quando no meio de um esforço fiscal o governo decide fazer um vale energia elétrica. Aí, bom, mas não pode, vai gastar tanto, aí faz o vale gás, né? Aí corre para cobrar IOF, enfim. Então essa desconexão do próprio governo foi uma característica que marcou muito a administração, e iniciativas sem o devido cuidado e imaginar como seria a reação do que estava sendo feito. Por exemplo, na questão da desoneração da folha de pagamento, o Congresso aprovou uma lei prorrogando a desoneração. Aí o governo vetou a desoneração, o Congresso derrubou o veto e 14 dias depois o governo baixa uma medida provisória restabelecendo a oneração da folha. Então, ora, isso aí é um problema de etiqueta política, você tem que negociar isso, não pode ser assim, né? Então, falta ao governo, independente da questão ideológica, eu estou fazendo uma análise aqui de realidade, não é análise de mérito, dizendo no funcionamento as coisas não estão organizadas. A questão do PIX, por exemplo, olha, pensa bem, até para o crime organizado é uma beleza que o PIX não seja
fiscalizado. Não é uma questão de sigilo bancário ou de direito. Não, o PIX devia ser fiscalizado, sim. Claro que devia. Entendeu? Porque isso é um efeito muito da economia informal, transita pelo PIX, crime organizado, tráfico de drogas e tudo mais, usa o sistema e ele passa incólume. Agora, o cartão de crédito não é fiscalizado, você não está lá fiscalizado, sua conta não está fiscalizada lá pelo COAF. Agora, a forma que foi feita, ela foi mal feita. E gera uma reação maluca. Foi também a taxa das brusinhas também. Quer dizer, então é um governo confuso, é um governo fraco, é um governo que não consegue se articular. A própria questão das tarifas, ela mostra um despreparo brutal, tanto do setor privado quanto do setor público. Porque quando começa o governo Trump, ficou evidenciado que o multilateralismo estaria fragilizado. E que, em estando fragilizado, o movimento é se adaptar às novas circunstâncias e tentar trabalhar para restabelecer o status quo, ou seja, um novo multilateralismo, que seria aí a questão do BRICS. Só que, nesse debate, não era o Brasil que tinha que liderar, não era o Brasil que tinha que se posicionar, não era o Brasil que tinha que dizer... ter uma posição leniente com relação a Israel, ter uma posição, ao Irã, não é ter uma posição ambígua em relação à questão da Ucrânia, que, aliás, o Bolsonaro também teve, né? Que é bom lembrar que o Bolsonaro, pouco antes da invasão, estava visitando o Putin lá para pedir ajuda para saber como lidar aí com o que vinha nas redes sociais, nas eleições, né? Pouca gente lembra disso aí. Então, pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Então, o governo brasileiro não se preparou para essa mudança de jogo, fez uma narrativa e foi abandonado na chuva, como tinha sido abandonado na chuva pelo Obama e pelo Sarkozy, naquele fracassado acordo nuclear do Irã e na Turquia, lá em 2010, 2011. O Brasil foi todo alegre achando que ia ganhar o Prêmio Nobel da Paz, né? E aí tiraram o tapete, como tiraram agora China, Rússia, África do Sul e Índia, tiraram o tapete do Brasil. Então, o Brasil foi muito inocente. E o setor privado brasileiro também. Porque se você vende 40 bilhões de dólares para os Estados Unidos, você tem que ter estratégia. Eu tenho escritório em Washington, eu vou frequentemente lá, eu dei aula em Colômbia. Então, eu frequento o ambiente. A presença empresarial brasileira, como eu disse ontem na CNN, é praticamente invisível. Eles tinham lá uma coalizão que funcionava em Washington, que foi desmontada porque ninguém quis botar dinheiro. Agora, você pega lá um país como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Japão e todos os outros, tem não só a diplomacia, mas tem estruturas de influência de public affairs, de diálogo, think tanks, de provocação de relacionamento intensas em Washington. O Brasil não tem. Ora, no meio dessa confusão, ninguém falou com o Marcos Rubio, né? Ninguém falou com o subsecretário de América Latina. Mandou-se uma carta lá em março, sei lá, e como a carta não teve resposta, ficamos esperando. Ora, no mundo de hoje não é assim. Quer dizer, o México, pela sua vez, mesmo punido com 30%, teve exceções dentro dessa punição tarifária. E o secretário de Comércio do México praticamente acampou em Washington, conversando com todo mundo. Então, essa questão do Trump, ainda que eu acho que ele cometeu um erro brutal ao fazer o que ele fez, porque perante o mundo ficou injustificável o Brasil que tem um déficit na balança e que historicamente tem quase 400 bilhões de dólares que foram de superávit para os Estados Unidos nos últimos 30 anos, 40 anos, for punido dessa maneira, é uma questão anacrônica. Mas, por outro lado, nós também não nos preparamos, não fizemos o dever de casa, porque é aquilo que o Alexandre falou, a gente não está planejando a vida, a gente está vivendo a vida louca. Né? Sextou, então beleza. Amanhã sextou, vamos aqui para o Pirajá tomar uma cerveja e o resto depois a gente resolve. Agora, não é assim no mundo. O mundo está muito complicado.
E os países como a Índia, como a China, eles agem de forma muito estratégica, muito pragmática. E o Brasil não age de forma pragmática. E, infelizmente, também, como vimos agora, a nossa oposição também não agiu de forma pragmática. Porque parte da oposição aderir e dizer que essas tarifas são justificáveis, quer dizer, então a gente vai, por problemas específicos, justificar que um outro país nos imponha uma tarifa de 50%, prejudicando vários setores da indústria brasileira, prejudicando o emprego dos brasileiros, prejudicando o produtor de mel do Piauí e a Embraer, por conta de questões, claro, que são polêmicas e indesejáveis, mas que não se justifica o país como um todo, inclusive a própria cadeia comercial dos Estados Unidos e produtiva, que também será afetada por isso. Então, eu vejo que a gente vive uma era da insensatez hoje. Isso, Will, para vocês, faz o que se pensa em investir lá fora. Eu vou falar uma passagem aqui. Eu fui do conselhão do Lula, né? E aí, quando houve aquela crise de Wall Street, né, 2008, 2009, Occupy Wall Street. Teve aí aqueles fim de hipoteca. E aí tivemos uma reunião, né, no conselhão aqui na sede do Banco do Brasil, e chamaram um ilustre economista da Unicamp, né, para explicar, né, e ele então, do alto da sua sabedoria, decretou que o Wall Street tinha acabado, né, que o modelo do mercado de capitais americano tinha implodido, que nunca mais o mundo seria igual, acabou. E aí eu, advogado, cientista político, só data vênia aqui, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui, meio tímido, porque o movimento que a gente viu foi todo mundo comprando bônus do Tesouro Americano. Quer dizer, então, quando dá uma cagada, pardon my French, todo mundo corre para o bônus do Tesouro Americano. E isso é um ponto. Todo mundo confia muito mais no dólar do que no Trump. Todo mundo confia muito mais no Tesouro do que no Trump. Então, essas avaliações sistêmicas de que o capitalismo entra numa grave crise e que aí, então, outra moeda ou novo padrão vai surgir, não é assim tão fácil. Então, o Brasil tem que ser muito pragmático, porque as coisas não são simples assim. E a quadra que se aproxima é uma quadra de muita cautela, de muita prudência, de muita responsabilidade por parte de todos nós, e que vai demandar que as melhores cabeças do país, e sem preconceitos ideológicos, a ideologia e o fígado não serão bons conselheiros nesse momento. E a prudência, em termos de investimento, indica, claro, sim, que você diversifique o seu portfólio, ainda que no Brasil a taxa de juros seja altamente atraente para investimentos, mas também ter um olho no mundo lá fora, né? Eu tenho aqui, eu não sou advisor de finanças, mas eu tenho investimentos fora, criptomoeda, ações, renda fixa. Eu acho que todo mundo tem que ter uma visão bastante abrangente e holística do quadro, porque a maré não está para peixe, não, viu? A gente não combinou isso, o Murilo, tá? Mas eu gostei bastante desse fechamento dele. Não, mas eu estou falando a verdade aqui. Eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Eu não estou querendo agradar ninguém. Eu estou dizendo o que eu penso, até porque eu vivo de dar, fazer análise e dar opinião. Esse é o meu ganha-pão, né? Então, essa é a minha visão. Exatamente, perfeito. Aproveitando que a gente já está chegando perto do final, e eu vou tomar as palavras do Murilo como as finais, mas eu quero ouvir do Alexandre algumas considerações finais, de forma breve, mas desculpa pelo nosso tempo, mas um pouco disso tudo que a gente comentou, assim, uma conclusão, com a sua literacidade, tudo que você puder trazer, Alexandre. Bom, Microfone, perdão. Em primeiro lugar, antes de responder, pegando o gancho aqui e fazendo um exercício de futurologia, porque afinal o tema desse nosso encontro é sobre o ano que vem. O Trump tem o costume de pôr o bode na sala, para depois tirar o bode e vir outra medida. Eu acho que ele botou um gorila na sala, não foi um bode. Na hora que tiver todo mundo, nós aqui reclamando
e sentindo os primeiros efeitos, ele diz que 1º de agosto vai ser um grande dia, ele tira e põe a Magnitsky, né? E aí o país todo vai aplaudir, né? Quem sabe? Mas, bom, é só um exercício de futurologia. O que eu queria dizer no fim, né, é as coisas que eu venho observando desde jovem, quando eu trabalhava em rádio, e depois no jornalismo efetivo, no Jornal do Brasil, a partir de início dos anos 70, é que falta no Brasil uma participação da nação de pressão nos governos, nos representantes, no legislativo, né, e no executivo, que são os representantes mesmo, né. Eu cobri a área econômica no Jornal do Brasil, e era o jornal mais importante do país na época. E eu lembro que o milagre econômico brasileiro, só para quem esqueceu, nós passamos 5 anos crescendo em números superiores à China. 10%, 12%, chegamos a quase 14% ao ano. Foi o Delfim? Foi o Médici? Eu acho que não. Pelo que eu vi, fomos nós brasileiros, por causa do entusiasmo, o otimismo. Se abriu empresa, se deu emprego, se vendeu, se comprou. Eu lembro de crises de embalagens, faltava embalagem, né? A crise do ágio, porque todo mundo queria comprar carro e tinha que pagar ágio se quisesse o carro, né? O entusiasmo deu uma mobilizada na economia brasileira que foi uma coisa muito grande. Eu passei por um período, o Roberto lembrou, né, me perguntou se em alguma vez eu achei esse aí me representa. Pois olha, eu posso estar enganado, vocês têm um observatório econômico muito melhor do que eu, mas eu acho que o Paulo Guedes me representou, né, na economia liberal, na tentativa de chegar a uma economia liberal. Eu conversava com ele de vez em quando, meu Deus do céu, ideias brilhantes. E no fazer, no executar o Tarcísio, né? Então, teve esse período sim, né? E como outra crise nossa, além da insegurança jurídica, da insegurança política, nós temos a insegurança pública, que é gravíssima, né? Que tira a principal segurança, que é a da pessoa e de sua família. E aí tinha o Bolsonaro dando força às medidas policiais de combate. Então, foi uma época em que casaram-se vontades que deram certo, só que não continuaram porque entrou outra administração. E a gente está vendo agora a aplicação disso lá no nosso vizinho do Sul, pelo Milei. Obrigado, Alexandre. Para encerrar, Mota, dá para sonhar então com uma chapa com o Tarcísio e Paulo Guedes, né? O Alexandre trouxe um sonho aqui, não sei se é verdade, você concorda com isso? Eu queria as tuas considerações finais aqui, que a gente já está com o tempo no limite. Obrigado. Eu acho que dá para sonhar, sim. O Paulo Guedes eu não sei, porque ele sempre diz que ele não tem opiniões fortes, ele. Ele não volta para a vida pública, mas eu acho que seria um desperdício o Brasil abrir mão do Paulo Guedes, e eu tenho que fazer minhas as palavras do Alexandre. Eu acho que durante um breve período a gente conseguiu entrever um Brasil diferente, né? Eu, na minha vida, nos meus 63 anos de Brasil, eu tenho que confessar que naquele momento, no momento em que eu vi o Paulo Guedes, o ministro como Tarcísio, eu vi a possibilidade de um Brasil diferente. E eu acho que é desse Brasil que a gente não pode abrir mão. Todo mundo tem que ter fé em Deus, fé no Brasil e diversificar os investimentos. Essa é a receita. Muito obrigado pelas considerações. Obrigado demais você, gente. Encerramos aqui nosso bate-papo.